Olá pessoal, tudo bem? A paz do Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, eu fico observando, eu fico analisando todos os sábios das Escrituras e fico observando todos os sermões doutrinários, conceitos pregados em relação a Deus, todas as revelações, as instruções que esses homens estão dando por aí. Muitos pastores, os doutores, os teólogos, os conhecedores, estudiosos das Escrituras. Eu estava assistindo um vídeo onde tinha dois pastores no debate. Eu gosto muito de analisar, até para aprender, né? E poder ver aonde está sendo colocada a mentira dentro das interpretações, das doutrinas. Eu gosto de ver onde é que tem, né, a mentira sendo colocada para eu poder refutar. E eu assisto muito, eu gosto de ver pregações, analisando, não é? Principalmente de debates. Eu gosto muito de debates, assisto muito. E eu estava vendo num podcast dois pastores muito sábios, dois pastores muitos conhecedores dos termos grego, hebraico, aramaico, das Escrituras, estavam no podcast debatendo sobre o inferno. Um acreditava no inferno, outro não acreditava. E eles, todos dois, usando a Bíblia para defender seu ponto de vista dentro desse assunto. E o outro dizendo lá, não, mas eu acho que o inferno não é uma coisa eterna, não é uma coisa sem fim, o inferno não é isso que pregam, o inferno já estamos vivendo nele, o inferno é a situação que a gente vive neste mundo. Bem, e o outro defendendo o inferno, né? O outro dizendo, não, mas o inferno é assim, o inferno foi falado por Jesus e tal, beleza, tudo bem. Todos dois defendendo um assunto que eles não podem falar pelo entendimento deles. Todos dois, é assim que eu observo as coisas, tá, irmão? Eu analiso tudo dentro de um princípio. E o princípio pelo qual eu analiso as coisas de Deus, não é no meu entendimento, não é no que eu acho, não é no conhecimento que eu tenho dentro do que eu elaboro, não. Quem pode falar desse lugar que não chega ao alcance do homem? Quem pode falar com autoridade sobre o inferno? Quem pode trazer revelação, falar com autoridade sobre a existência pós-morte? O lugar onde estão os que morrem. Não é? O corpo não, o corpo vai para a sepultura. Eu estou falando da alma que não é o corpo. A alma habita no corpo. Mas para onde vai essa alma depois que o corpo morre? Quem é que pode falar desse assunto? Quem é que pode falar da eternidade? Quem é que pode falar da vida eterna? Quem pode trazer para nós o conhecimento disso? Homem nenhum na face da terra. Porque homem nenhum conhece a eternidade. Mas tem um homem que ele veio trazendo a verdade de Deus para o homem conhecer, por onde o homem tem o entendimento daquilo que não está ao alcance dele. Esse homem é Jesus. Jesus veio trazendo o conhecimento de tudo que nós precisamos saber, que está além do nosso alcance. Jesus trouxe o conhecimento da verdade que nós precisamos conhecer, a revelação de Deus para nós. Não é a igreja, não é pastor, não é teólogo, é Jesus. A palavra de Deus vai dizer, lá em João capítulo 1, versículo 17, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. A verdade que nós precisamos conhecer, aquilo que não está ao nosso alcance, aquilo que homem nenhum
conhece. Só Jesus quem trouxe para nós. E eu fico olhando cada um desses pastores usando o seu conhecimento. Mas só quem pode nos trazer a revelação, o conhecimento desse assunto é Jesus. Então, quem é que vai trazer a verdade sobre esse assunto inferno? Aquele que estiver pregando dentro do que Jesus ensinou. Porque o inferno, homem nenhum conhece. Não tem esse negócio desses mentirosos dizer que foi ao inferno e voltou e viu lá muita gente porque Deus levou ele. Isso é mentira, gente. Isso é pessoas fanáticas. Isso é pessoa que se deixa levar pela emoção. Isso é pessoa que não usa a razão, que não tem nenhuma base na palavra. São pessoas heréticas, que criam suas visões, que criam suas interpretações dentro do que eles, da experiência deles. Nós só podemos ter o conhecimento das coisas que nos está ao nosso alcance por Jesus. Foi Ele quem trouxe esse conhecimento. Vou te dizer aqui, eu não quero saber do inferno ensinado por religião adventista, por religião presbiteriana, por religião de nenhuma igreja evangélica, por nenhum pastor. Eu não quero conhecer o assunto sobre o inferno por nenhum teólogo. Eu vou conhecer com Jesus o que Jesus trouxe, o que Jesus ensinou sobre o inferno. Então as pessoas ficam debatendo, não, mas eu acho que não é assim, eu acho que não é assim, eu acho que é assim. Não é como eu acho, não é como eu entendo, não é como eu penso. A verdade é o que Jesus trouxe e o que Jesus falou sobre o inferno. A verdade é o que Jesus ensinou e o que Jesus ensinou sobre salvação. A verdade é o que Jesus ensinou e o que Jesus ensinou sobre chegar a Deus. O que Jesus ensinou sobre ter a vida eterna. Meu irmão, não se prenda no ensino de homens por aí, não. Seja discípulo de Cristo. Se firme na palavra de Cristo. Esteja firmado no ensinamento de Cristo. Seja cristão, irmão. Você vai ser bem-aventurado quando ouvir praticar a palavra de Jesus. Não é doutrina de nenhum teólogo, pastor, igreja, instituição religiosa de sábios, de doutores, de mestres da lei. É a doutrina de Cristo, irmão. Quer saber sobre o inferno? Vai aprender com Jesus o que ele ensinou sobre o inferno. Quer saber sobre salvação? Vai aprender com Jesus o que ele ensinou sobre salvação. Quer conhecer qual é a vida com Deus, por onde você vive para Deus, qual é o lugar que você deve estar para ter uma vida com Deus, vai aprender com Jesus o que ele ensinou. O povo está aprendendo dentro das suas religiões, pelos seus líderes, pelos seus guias, pelos seus gurus, pelos seus mestres. O conhecimento espiritual nós temos por Jesus. Só Jesus tem autoridade para nos trazer revelação, ensino, conhecimento das coisas espirituais. Não é espírito, não é anjo, não é homem. Vieram por Jesus Cristo. O único homem que tem a capacidade de revelar aquilo que é impossível ao alcance da mente humana, no entendimento do homem, que não chega ao conhecimento do homem, Jesus trouxe para nós. Jesus trouxe para nós, irmão. Nós temos que acreditar na verdade trazida por Jesus. Ele é a verdade, irmão. A verdade de Deus conhecemos em Jesus. Não é nenhum curso de teologia. Não é com nenhum doutor, bacharel, teólogo, pastor. A verdade de Deus nós conhecemos com Jesus. E é simples, irmão. Aprender de Deus com Cristo é muito simples. Você não precisa ser um doutor, um teólogo, um conhecedor, formado em seminário, em universidades. Você não precisa de um curso de teologia para conhecer a verdade que liberta. É tão simples. Aprenda de Cristo. Vá buscar conhecer de Cristo. Vá conhecer o que Jesus ensinou. Mas, irmão Wellington, aonde eu posso conhecer? Qual é a igreja que me ensina sobre isso? A palavra de Deus está ao nosso alcance.
Você acha que Deus colocou essa palavra aqui ao alcance de todo ser humano na face da terra? Tem alcance as Escrituras. Você acha que isso é em vão? Você acha que por muito tempo o diabo tentou destruir a Bíblia Sagrada? O diabo perseguiu este livro, o diabo perseguiu aqueles que pregavam esta palavra e ainda persegue. Você acha que é em vão? Porque aqui está a revelação de Deus para nós, e a revelação de Deus para nós está a partir de Jesus. No Evangelho, nos 4 Evangelhos, ali se manifesta, ali é aberto o leque de Deus, para que todo o mistério de Deus que o homem precisa conhecer, seja revelado por Deus, através de Jesus, para todo homem da terra. Você não precisa ser um adepto de nenhuma religião para encontrar Deus. Você não precisa ser formado em nenhum discipulado, nenhum curso de teologia para ser salvo. Você só precisa crer na palavra, ouvir a palavra. E a palavra é pregada por muitos que estão, não dentro de igreja, por muitos que estão fora das igrejas, pregando a palavra aqui na rede social. A palavra tem sido pregada. Você está preocupado em buscar igreja, pastor, mas é a palavra que você tem que ouvir. E a palavra não está exclusivamente, e Deus não estabeleceu, Deus não centralizou a palavra dentro de nenhuma igreja para ninguém ouvir. Deus mandou os seus discípulos pregar pelo mundo a palavra, não ficar dentro de igreja, criando casa, criando lugar restrito para o povo ir ali buscar o conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus tem que ser levado. Como vão crer se não há quem pregue? Olha aqui, ó, você está recebendo agora. Você está entendendo, meu irmão? Aprenda com Cristo. Pegue, você cristão, você meu irmão cristão, você meu irmão que está em Cristo, buscando a promessa de Deus de salvação. Não se deixe desviar da fé. A promessa de Deus de salvação não é dentro de nenhuma religião, não é através de nenhum doutor, pastor, pregador, teólogo, não. A promessa de Deus para a salvação, o conhecimento de Deus para a salvação, você vai ter através de Jesus. Foi revelado em Cristo o amor de Deus. A graça de Deus está em Cristo. O caminho para Deus é Cristo. A verdade de Deus é Cristo. A porta para Deus é Cristo. O lugar para você crer está para uma vida com Deus é em Cristo. Na palavra de Cristo. No que Jesus ensinou, crer em Jesus é seguir a Ele nos seus mandamentos, nos seus ensinamentos, na sua doutrina. Crer em Jesus não é se filiar a uma religião evangélica. Crer em Jesus é seguir o que Ele ensinou para o homem ser salvo, para o homem chegar a Deus. Crer em Jesus é manter-se firme naquilo que Ele orientou sobre o inferno, que é um lugar de punição eterna, não é um lugar de um sofrimento temporário, não. O inferno é um lugar que representa a ira de Deus e que todos estão condenados. Quem ensinou isso foi Jesus. E que salvo só será quem crê nele. Mas aí tem teólogo que diz assim, não, a salvação, todo mundo já está salvo. Jesus morreu para salvar todo mundo, mas salvo é quem nele crê e se converter. Ele é a porta que Deus abriu, mas você só vai ser salvo se você entrar por essa porta e seguir o caminho que ele também é, até o fim. Não é dizer eu creio em Jesus e viver com a sua ideologia, dentro dos seus princípios de Deus, que contrariam a verdade do Evangelho de Cristo. Irmãos, a doutrina da salvação, a doutrina que salva, é a doutrina de Cristo. Não é doutrina de igreja, não é doutrina de teólogo, de pastor, de nenhum homem por aí que diz que Deus deu a ele uma direção para a vida eterna. O apóstolo Paulo vai dizer, cuida de ti e da doutrina, fazendo isso te salvarás. Timóteo, primeira carta, 4,16. É o Evangelho. Os princípios que o homem precisa conhecer
para alcançar a salvação não é dentro de conceitos de homem, dentro de igreja, onde formulam suas doutrinas. Então, gente, é muito sério. Quer conhecer a verdade? Quer conhecer assuntos que não chegam ao nosso entendimento? Você tem que crer em Jesus. Crer em Jesus é crer no que ele ensinou e seguir. Ora, peraí, meu irmão. Como é que os católicos dizem que creem em Jesus, mas estão seguindo uma instituição, Igreja Católica Romana, onde o povo é ensinado que o Papa é o vicário de Cristo, representante de Cristo? Cristo não deixou representante, substituto, porque Cristo vive. É Ele quem guia a sua igreja. Ele é o pastor da igreja dele. Não é nenhum líder, presidente. Como é que os católicos dizem que creem em Jesus, mas estão fazendo petição a Maria? Estão acreditando numa deusa criada pela doutrina católica, chamada Maria, que essa Maria que a Igreja Católica apresenta para os seus fiéis, não é a Maria da Bíblia. A Maria da Bíblia não era a Senhora. A Maria da Bíblia nunca fez milagre. A Maria da Bíblia nunca perdoou pecado, nem foi rainha de paz, nem intercessora. A Maria da Bíblia, ninguém nunca foi até ela pedindo nenhuma intercessão. A Maria da Bíblia, Jesus nunca mandou ninguém usar ela como intermédio para chegar a ele. Jesus nunca mandou ninguém ir à sua mãe. Jesus disse, vinde a mim, a ele. Não é? Então os católicos, eles estão dentro de uma fé que não é a fé em Cristo. Dizer que crê em Cristo, todo mundo diz, mas ter a verdadeira fé em Cristo é seguir a doutrina de Cristo. Não é a doutrina da Igreja Católica. Não é a doutrina da Igreja Evangélica. Porque dentro das igrejas evangélicas, os pastores estão lá ensinando o povo a buscar bênção dentro de campanha, dentro de pacto, dentro de voto, a subir monte. Dentro das igrejas católicas, os pastores estão ensinando as pessoas a encontrar Deus dentro de local, recinto, chamado igreja, onde eles dizem que é casa de Deus. Dentro das igrejas evangélicas, aliás, os pastores estão lá ensinando o povo a viver a vida com Deus centralizado dentro de um ambiente geográfico de alvenaria, recinto, chamado igreja. Isso é paganismo. Mas eles dizem que creem em Jesus, mas estão atrás da campanha da vitória, estão atrás da rosa ungida, estão atrás da campanha da chave. Eles dizem que creem em Jesus, mas precisam buscar a Deus subindo o monte. Eles dizem que creem em Jesus, mas precisam buscar a Deus na casa de Deus, dentro da igreja. Eles não têm a doutrina de Cristo, que Jesus vai dizer que Ele habita em nós. Jesus vai dizer que nós temos que pedir no nome dEle, não é dentro de campanha. Jesus vai dizer que a bênção para a nossa vida é quando a gente está nele e a palavra dele está em nós. João 15:7. Jesus não ensinou ninguém a estar em nenhum local, recinto geográfico de alvenaria chamado Igreja Casa de Deus. Quem ensina isso são os líderes das igrejas evangélicas. Então, como é que vocês dizem que são discípulos de Cristo, se vocês não estão guardando a doutrina de Cristo? E eu não quero nem entrar nas outras religiões, os mormons, os testemunhos de Jeová, os espíritas, aonde, dentro da doutrina espírita, eles já negam Jesus abertamente, porque eles dizem, lá são ensinados, que o sacrifício de Jesus não pode nos justificar do nosso pecado, porque é o homem que tem que pagar o karma, que tem que pagar a sua culpa com o sofrimento, as boas obras e a reencarnação. Onde a doutrina espírita ensina o karma, que é reencarnações, porque eles ensinam que uma vida só não é suficiente para o homem se redimir. Tem que viver várias vidas, chamado de karma. Eles negam o sacrifício de Cristo, que foi feito por esse objetivo, para justificar o pecador do seu pecado, para lhe dar a perfeição, para que ele tenha a vida eterna com Deus. Eles negam isso, mas eles dizem que são cristãos, porque dão esmola, porque dão feira, porque faz campanha, né, do quilo. Rapaz, ou você crê no que Jesus ensinou e segue, ou você continua perdido, vivendo uma mentira dentro da religião, essa mentira nesse mundo de Deus, que Deus não está presente, chamado religião. Cuidado. Quer aprender verdades que não estão ao nosso alcance?
conheça de Jesus, quer aprender sobre o seu destino, sobre a sua condição, sobre a sua situação diante de Deus, aprenda o que Jesus ensinou. Você está condenado. Você está dentro do juízo. Jesus vai dizer, eu não vim condenar, eu vim salvar. Por quê? Porque o mundo já está condenado. A humanidade já está condenada. Jesus vai dizer, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Jesus vai dizer em João 5,24, quem crê nele tem a vida eterna, não entrará em condenação e vai sair de uma condição de morte para a vida, vida com Deus. Meu irmão, aprenda de Jesus. Jesus não manda você buscar a Deus em nenhum lugar, nenhuma religião. Ele vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus vai dizer que o inferno existe, que o inferno é um lugar de sofrimento, que o inferno nós devemos temer, porque Deus, pela sua justiça, vai lançar o homem do inferno, corpo e alma. Jesus vai dizer, não tema os homens que matam o corpo, antes tema aquele que lança tanto o corpo e a alma no inferno. O inferno é um lugar de punição eterna. Não, mas não é, eu não acredito assim. Você pode acreditar no que quiser. Se você quiser ser bem-aventurado, creia no que Jesus ensinou. Jesus vai advertir os religiosos dizendo, raça de víbora, como vocês pensam que vão escapar da condenação do inferno? O inferno foi pregado por Jesus no livro de Mateus, mais do que o céu. Jesus advertiu os homens do inferno. Eu creio no inferno porque não é uma doutrina de religião nenhuma. O inferno é a verdade de Deus revelada por Jesus. Eu também creio no céu. O céu não é uma história, nem uma fábula de nenhum líder religioso. O céu é um lugar real, existente, é um lugar de morada eterna para todos aqueles que creem em Jesus. Eu creio porque Jesus trouxe esta promessa para todo aquele que nele crê, que ele, quando voltar, nos levará para estar com ele aonde ele estiver. Jesus está no céu e ele nos levará para lá. Ele vem buscar-nos para isso. Eu creio que minha vida está justificada, estou livre do juízo. Estou em comunhão com Deus. Estou na salvação. Tenho que perseverar, porque Jesus disse, aquele que persevera até o fim, esse será salvo. Eu estou na caminhada da salvação. E tenho que vigiar para não me desviar dela. Tenho que ir até o fim do combate da fé, para que no final alcance a salvação da minha alma. 1 Pedro 7, Pedro vai falar isso na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 7. Jesus me garantiu que se eu estiver nele, permanecer nele, eu tenho a vida eterna. Jesus disse, quem crê em mim tem a vida eterna. Jesus disse, eu vim salvar e buscar. E eu creio no que ele operou na minha vida para me salvar. E me salvar, eu tenho que ter esse entendimento. Me salvar de quê? Me salvar do juízo eterno que eu estava indo. Ele quer te salvar. Então creia em Jesus. Se converta a Jesus. Se mantenha firme e firmado na palavra de Jesus. Não é no ensino de teólogo, doutor, pastor de igreja, de nenhum papa, padre ou pastor. É na doutrina de Cristo. Jesus vai dizer que o homem prudente que está edificado com a sua vida em Deus é aquele que ouve e pratica a sua palavra. Mateus 7, 24. Cuidado. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino de Deus. Mas aquele que guarda e pratica a palavra do Senhor. Jesus é a verdade de Deus. Manifesta ao mundo que estava na mentira. É a luz de Deus que ilumina a nossa mente. É a salvação de Deus para todo o perdido pecador. Jesus, creia nele e serás salvo. Boa noite, Ana Cícera. Creia em Jesus Cristo e serás salvo. Creia em Jesus Cristo e serás salvo. Sabe o que é crer em Jesus, irmão? Não é dizer eu creio da boca para fora. Porque muitos judeus creram em Jesus, mas não confessavam, não seguiam, não se converteram a ele. Todo mundo pode crer, até o diabo crê e estremece. Mas se submeter e seguir é outra coisa. Jesus vai dizer, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Crer em Jesus é você tomar a atitude que Paulo tomou.
Paulo negou toda a sua tradição religiosa. Paulo negou todo o privilégio que ele tinha. Paulo negou todo o conhecimento de Deus que ele alcançou para poder ganhar a Cristo o conhecimento de Deus. Paulo vai dizer isso. Reputou tudo por perda para poder ganhar a Cristo. E quem ganha a Cristo, ganha a vida com Deus, ganha a salvação, ganha a aprovação de Deus para estar com Ele na vida eterna. A promessa que Deus nos fez, a vida eterna que está em Jesus Cristo, não é dentro de igreja, não é dentro de obra, não é dentro de ritual religioso. A vida eterna, esta é a promessa que Ele nos fez. 1 João capítulo 2, versículo 25. E esta vida eterna está em seu Filho, Jesus Cristo. Lá, 1 João capítulo 5, versículo 9 ao 13. Dá uma lidinha lá. Aqui é Bíblia, aqui é a palavra, aqui é a instrução, aqui é a doutrina de Cristo, a doutrina da salvação que liberta os que crê e se converter a ela. Levada para você. Amém? Deus abençoe. Aqui, seu irmão e amigo, Evangelista Wellington Ramos, sempre cumprindo o ministério pela vocação que foi me dada de pregar a verdade que liberta. Fiquem na paz.